Boa noite, pessoal. Tudo certinho com vocês? A gente espera que você esteja bem. Mais uma noite de terça, né, Lu? A gente aqui junto e reunidos. Por isso que é muito bom, né, ter a sua companhia aqui nessa noite, em mais um bate-papo, em mais um painel. E hoje, né, o tema da nossa conversa é sobre pensamentos, né? Pensamentos bons, mentalidade boa, gera, né, resultados bons, né? Gera coisas boas, atrai coisas boas. Sim. Então hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? Hoje é uma conversa mais bate-papo, para a gente contar um pouco da nossa experiência, né, Lu? Sim. Tendo, né, pensamentos bons, muitas vezes, quando tudo diz que não, né? Os pensamentos é uma batalha, né, querido? Vamos ser bem sinceros, é a nossa mente que é o maior campo de batalha. Não tem como você dizer que não. E é o dia todo, todos os instantes. E tem gente que não dorme porque a mente não quer parar de batalhar. É bem isso mesmo. Né? É uma coisa assim que a gente procura sempre ter o autocontrole, mas dependendo da situação você não consegue. Bem isso mesmo. Porém, hoje, eu entendi a semente, né? Então, assim, que adianta você plantar uma semente que está estragada, vamos supor, que é uma semente que ela tem uma qualidade ruim. Você não vai colher um produto bom. Bem, isso mesmo. Ela já está falhada. Bem, isso aí. Só que isso eu vejo muito, Lu, esse teu exemplo, ele é muito forte. Por quê? Um agricultor, quando ele planta, né, ele planta querendo colher. Sim. Certo? Mas daí acontece, às vezes, uma seca, né? As circunstâncias. As circunstâncias. Aí ele perde, vamos dar um exemplo. Ele perde tudo. Sim. Só que ele deixa de ser agricultor? Não. Não deixa? E ele não desiste. E ele não desiste? Ele permanece. Na próxima, né, empreitada a fé ali, dele, é isso aí. Ele vai plantar de novo. Ele vai plantar de e novo. o pensamento dele vai ser, não, essa safra agora vai ser boa. Vai ser boa. É muito bom. Esse exemplo... E ali, ele compra um saco nessa situação. Ele compra um saco. Ele não sabe selecionar qual que é a boa. Ele vai plantar. Sim, vai plantar. É bem isso mesmo. Né? Mas hoje nós podemos escolher. Nós hoje podemos escolher os nossos pensamentos. Isso. Eu fiz assim... Eu era uma pessoa muito negativa. Eu já tinha... Meu campo de visão já era ruim. Você já vê o negócio, você já vê o problema e não vê a solução. Sim. Então, o que acontecia? Só problema. Isso aí. Tristeza, angústia, porque eu não via nenhuma chance de solucionar o problema. Eu só via que isso só ia dar errado. Daquele ponto só ia piorar. Isso. Então, o que a gente faz? A gente afunda. Bem isso mesmo. E o que mudou muito a minha vida foi Jesus. Desculpa, querido. Mas quando eu conheci o amor de Cristo, houve uma metanoia na minha mente. Eu vi que não era pela minha força, mas que eu tinha possibilidade de mudar o meu pensamento negativo, porque eu tenho um motivo para ter esperança. Sim. Eu tenho motivo para ter fé. Eu tenho motivo para crer que já deu certo. Isso aí. É ter essa convicção, né? É ter essa convicção. Exato. Porque você atrai, né? E isso é fato, né? Você atrai aquilo que você fala, Sim. você atrai aquilo que você pensa. Sim. Né? Se uma determinada situação, por exemplo, e acontece muito, recebi o meu salário. Sei. Isso acontece demais, assim, mas muito em muitas famílias. Recebeu o salário, mas meu salário não vai dar mesmo, porque o meu salário, né, é pi, né, porque não vai dar nada, não vai dar para pagar as contas, porque, meu Deus, porque eu recebo pouco, porque não sei o quê. Tudo isso que você está falando... Você está declarando. Declarando, você está idealizando que o seu salário não é bom. Você está idealizando que o seu trabalho não é bom? Você acredita nisso ali. Você está acreditando nisso. Bem, isso mesmo. Não vai dar que chega. É isso aí. Não vai dar. Mas aonde está a tua fé? Isso. E assim, chega num ponto
que a sua decisão e as tuas escolhas, os teus pensamentos, não tem nada a ver com o diabo e não tem nada a ver com Deus. É isso Porque aí. uma coisa a gente tem que muito ter noção. importante falar isso aí, mano. Uma coisa a gente tem que ter noção, né? Que as tuas decisões não é culpa de Deus e as tuas decisões não é culpa do diabo muitas vezes. Daí, às vezes, é fácil, quando tudo vai errado, porque você pensou negativo, você declarou tudo negativo, daí é fácil culpar alguém, né, Lô? Mas é o que o ser humano mais gosta de fazer, não deu certo, de quem foi a culpa? Aí você procura. Isso. Mas você não para pensar que você declarou, que você semeou essas palavras, que você pensou. O fato de pensar é porque se você está pensando, você acredita. Isso, exatamente. Então, se você já pensa... Você está alimentando aquilo ali, né? Exato. Você está alimentando aquilo Você ali. tem um saco de semente ali semeando. Exato. Daí, é claro, o seu salário daí não deu para pagar as coisas, né? Os seus compromissos. Aí é fácil colocar culpa ou em Deus. Poxa, Deus, e agora? Tu não Né? disse que é bondoso? Tu não disse disse a palavra, disse que tu é generoso? Mas aquela igreja fala que a gente é filho? É? Como? Como é que é? Como que um pai deixa um filho? Mas o que você idealizou? O que você pensa? Uma das coisas que a gente sempre fala, Lu, e a gente já falou isso muito nos painéis, é que você tem ainda o livre-arbítrio, você tem o poder de escolha. Exatamente. Você escolhe? É muito importante falar isso. O livre-arbítrio, ele foi dado Isso. a nós. Dado. E quando a gente escolhe o caminho certo, querido, todas as promessas se cumprem. Mas, para isso, você tem que estar com a mente e os seus pensamentos voltados para o caminho certo. Isso, exatamente. Você veio de uma família onde que você passou necessidade. Vamos montar um cenário. O que vai acontecer? Você é uma criança que você viveu num contexto de muita escassez, de muita dificuldade. Quais vão ser os teus pensamentos no futuro? Eu vou passar fome? Bem, isso mesmo. Eu não vou ter suficiente? Eu não vou conseguir sustentar uma família? Exato. Tem uma raiz. Tem uma raiz. Você teve uma vivência nessa área. E isso você pode levar, talvez, para outras circunstâncias de doença, né? Maldições hereditárias, que a gente fala. Eu falava muito disso antes. Porém, hoje, com a visão da graça, querido, a visão que eu tenho hoje, isso foi feito um buraco e tapado. Querido, esse é o teu passado. É o teu passado. Hoje, nós vivemos novidade de vida. E nós temos um manual para sabermos escolher as melhores escolhas para o nosso livre-arbítrio. Bem, isso mesmo. Hoje nós temos um orientador, Sim. que é o Espírito Santo. Nós temos o livro, o manual, que transforma o cenário, que transforma a nossa mente, os nossos pensamentos ruins em pensamentos bons, que te tira daquela miséria da infância, daquela raiz que você foi enxertado humanamente, mas hoje você tem esperança porque Ele morreu por mim e por você. Exatamente. É como a gente fala, né? Vão servir para nortear. Só que a decisão é nossa. A decisão de ser guiado por esse norteador é de quem? É nossa. Muitas vezes eu penei, muitas vezes eu patinei, muitas vezes eu andei para trás, porque as minhas decisões não foram as decisões corretas. Não foi só você. Tão pouco os meus pensamentos, tão pouco as minhas atitudes, tão pouco as minhas palavras. Né? Porque
quem que você se baseava? É, Por você mesmo? exato. Pela sua história de vida? Exatamente. Pela raiz da tua infância? Ou por vivência dos avós, dos tios? Você tem uma bagagem, É querido. o tal, eu sempre falo isso, é o tal da síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela, né? As pessoas vivem síndrome de Gabriela, Sim. né? Porque eu nasci assim, Eu vou morrer porque eu cresci assim. assim e eu vou viver assim. Daí, claro que você vai viver assim, Assim. porque você atrai aquilo que você fala, Exato. Por falta de conhecimento. por falta de conhecimento. Exatamente. Porque é muito fácil dizer eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim, vivendo o cenário que você viveu. É, Mas se eu chegar para você hoje que te dizer assim, ó, pode ser diferente, você vai se posicionar? Você vai querer? Porque eu não posso te forçar, ó. Vai ler todo dia 10 versículos. bem isso mesmo. Faz. Faz. Aí já vem aquele teu pensamento da infância, que o teu pai e a tua mãe. Bem isso mesmo. Aí já vem aquele Deus punidor. Sim. Aí já vem aquele Deus castigador da velha aliança. Não, querido. O que nós temos para te informar não é assim. Mas sabe, Lu, que eu, assim, ó, eu tenho um testemunho para contar, Então conta, mano. né? É de como que o pensamento, de como que a convicção atrai coisas boas. Sim. O meu filho faz alguns dias que foi operado, Aham. né? Ele separou os 2 dedinhos, Sim. ele nasceu com os 2 dedos da mão colados. Aham. E ele sempre quis fazer a cirurgia para separar. E ele fez, né? Fez a cirurgia. Faz uns 15 dias que ele fez a cirurgia. E a gente sabe que para um adulto a recuperação é dolorida. Imagina para uma criança sentir dor, né? Nossa. E ele fez a cirurgia num dia e a minha esposa ficou com ele, acompanhando, né? Aham. Lá na internação e tudo. E era quinta-feira à noite, era perto das 11 horas da noite, ela me manda mensagem, ela dizendo assim, Guilherme, eu não sei mais o que fazer, porque ele está gritando de dor. Meu Ele Deus. grita de dor, grita de dor, grita de dor. Ah, E isso já para vi, uma mãe. né, grita de dor. Imagina eu, né? Isso foi em Lages, na cidade de Lages. Estava longe. Eu em casa, né? Não tenho o que fazer, porque não tenho o que fazer na realidade humana, né? Sim. Não tenho o que fazer na realidade humana. E Isso. você vai entender o porquê. E eu ali, né, deitado, e eu começando a clamar, eu digo, Senhor, tira a dor dele, né, me colocando como pai. Porque qual é o pai, qual é a mãe que vendo o seu filho gritar de dor, não se desespera? Ai, não, desculpa, não tem como. Daí, eu ali clamando, digo, Senhor, eu não aceito, Senhor, eu não aceito essa dor. E eu clamando, mas eu gritava dentro do meu quarto, chorando, porque eu vendo o sofrimento do meu filho. Sim. Até que, depois de eu encher os ouvidos de Deus com tanto clamor e com tanto, Súplica tanto mesmo, né? desespero, Ah. né, veio o Espírito Santo, né? A gente sabe reconhecer. A gente precisa estar sensível ao painel ou numa pregação e falar que você precisa confiar, que você precisa descansar. Mas quando a gente não faz isso, E quando é com nós? quando é com a gente, agora vamos botar a experiência. Por isso que o tema da mensagem é esse: pensamentos bons atraem coisas boas. Aí o Espírito Santo para de clamar e começa a agradecer. Porque, querido, a gente entende que na graça já é nosso. Isso. Né? A saúde é nossa. Eu não preciso correr atrás de algo que já é nosso. E eu comecei a declarar, a saúde de Cristo está na vida dele. Uau. Senhor, eu te agradeço que a saúde já é dele. Eu tô arrepiada. Eu te agradeço que a dor tu já vencestes. Eu não vou ter vitória, eu tenho a vitória. Eu já tenho a vitória. Aí, querido, eu falei isso, mas essa frase eu falei, não deu 2 minutos. Assim, eu adormeci, eu estava muito cansado, né, no dia inteiro de trabalho. Eu adormeci por uns 10, 15 minutos. Sabe, Lu, quando você cochila, aquela cochilada rápida? Sei. Cochilei. Aí deu uns 15, 20 minutos, eu acordei. E eu acordei assustado, assim, e já mandei mensagem para minha esposa. Ela disse assim, faz uns 10, 15 minutos que ele dormiu. Oh, glória a Deus. Olha, querido, eu depois, assim, Olha, outro arrepiou. dia, eu falei para a pastora, assim, porque a gente vive na prática. Na prática. Sabe? Querido. Vem isso, mano. Pensamentos bons.
saber o que você vai declarar. Saber que Você estava ali no isso. sofrimento, você estava sofrendo. Olha como a gente puxa para o lado ruim. Ruim, isso, sabe? E muitas vezes, quanto mais você repete algo, é porque você não tem certeza. Aí que está a diferença. Tu tem que viver aquilo que você acredita. Isso. Cara, quanto mais você pede algo, é sinal que você não está acreditando. Por quê? Porque você está pedindo. Quando mais você pede, o seu consciente diz que você não está acreditando nisso, porque você está pedindo ainda. É real isso, gente? Isso é muito sério. Cara, isso é prática. Isso aconteceu comigo faz 15 dias. O cérebro, ele é ele é uma máquina de comando. Sim. É você que vai comandar ele. Exatamente. Daí assim, quanto mais eu estava pedindo, implorando, suplicando. Cara, mas já é meu, já é herança minha. Por que eu estou pedindo algo que já é meu? Então, Para pensar, querido. Cara, e isso assim, ó, eu estava clamando sem mentira. Já fazia mais de 30 minutos que eu estava clamando, que eu estava pedindo, que eu estava desesperado. Se você tivesse começado a declarar, ele já tinha dormido já meia hora atrás. Sabe? É sobre isso. Lu, é sobre isso. Mas você tem que saber a sua identidade, né, mano? Sabe? Como é que pode? Por que a gente faz isso, né? Isso é humano, né? É humano, vamos ser sinceros. Mas o Espírito Santo entrou no contexto. E ele virou a chave. Exatamente. Mas por quê? Porque você tem que estar sensível. Sim. É fácil, querido, é fácil declarar, é fácil ter pensamentos bons quando tudo vai bem. É fácil, Lu. É bem assim. Quando tudo vai bem, é fácil querido. declarar quando a sua saúde está 100%. É fácil declarar quando o seu financeiro está 100%. É fácil declarar quando o seu relacionamento está 100%. O seu trabalho está 100%. É fácil declarar quando não tem tempestade ao redor. É isso mesmo. Quando o dia está ensolarado, lindo, maravilhoso. Né? Agora quando vira. E eu passei por isso. Eu passei por isso, Lu. Sabe? Eu passei por isso. Não era Deus tentando me colocar à prova da minha fé. Não. Era uma decisão minha. É nossa. É os nossos pensamentos. Sabe? É bem isso aí. Depois, assim, claro, que quando passou, eu fiquei pensando, né? Às vezes Deus olhando para mim dizendo, filho, já é teu. Por que tu estás pedindo tanto? Por que tu estás clamando tanto? Tu já não sabe que é teu, filho. Sabe? Depois eu fiquei pensando, meu Deus, né? Cara, ele deve estar lá só dizendo, cara, tá pedindo uma coisa que é teu. Que bom que tu teve start logo, que tu ouviu logo, né? Sabe? Porque eu acredito que Deus às vezes fica olhando assim. Gente, ele tá... Ô filho, tá vendo ali, ó? Olha aquele cidadão, tá lá gritando, pedindo, só que ele já sabe que é dele. Sim. Ele é um ser racional com a graça e sabe que a graça já fez. Por que ele tá gritando? Sabe? Eu depois, isso mexeu muito comigo. Gente, são experiências. A gente dá risada, mas são sério, tá? São experiências. É sério. Vem dizer que você nunca fez isso. Misericórdia. Agora eu tive uma outra experiência também. Conta. Tá? Caraca. Eu viajei faz umas 3 semanas e reviraram a minha casa todinha, né? Fizeram uma mudança radical lá em casa. Só que, assim, teve coisas que eu amei, de verdade, mas teve coisas que eu não consegui me adaptar. Porém, eu resisti. Mas teve um dia que não deu mais. Eu não conseguia, aquilo não fluía. Sabe quando não flui a limpeza da casa, que você fica frustrado. Você está passando frio, porque antes era tão bom, estava do ladinho do fogão a lenha e tal. Sim. Aí eu disse pro meu marido assim, amor, eu queria tirar o sofá daqui, botar ali do lado do fogão, é mais quentinho, né, e tal. Te vira. Tá bom. As crianças vão me ajudar. Fui lá, Maria, ajuda a mãe. Eu não concordo com essa troca que você quer fazer. Gabriel, ajuda a mãe. Eu não concordo com a troca que você quer fazer. Tá bom. Lá foi vendo. Daí, meu querido, 3 contra 1. O que eu fiz? Bati de frente? Eu não. Era 3 contra 1. O número era maior.
O número é maior. Tava assim, eu estava em desvantagem de modo geral. Eu fui orar. Senhor, me dá sabedoria. Me dá, porque eu não estou sabendo lidar com isso. Me ajuda aqui. Porque a minha vontade é uma. Mas eu não quero fazer a minha vontade. Eu não quero bater de frente. Não é essa a minha intenção. Eu quero paz no meu lar. Então eu fiz uma escolha. Outrora. Já ia descer-lhe o sarrafo. Eles estão de testemunho, porque eu sei que estão assistindo. Outrora. O que eu fiz? Eu orei, querido. Eu orei. E aí veio aquela paz, né? Paz maravilhosa do Espírito Santo. Então tá. Tudo bem. Pode deixar do jeito que tá. Mas eu não limpo mais a casa. Tá bom. Não tem problema. Tá bom. Deixa. Melhor ainda, vou lá pro meu escritório, que eu amei, e vou fazer meu artesanato. Pronto. Foi o que eu fiz. Cara, a atmosfera do meu lar ficou perfeita. Mas eu escolhi, mano, ter paz. Sim. Aí o que aconteceu para fechar a história, né? O Luiz tinha saído e voltou para casa. Ué, não tirou as coisas do lugar? Porque os três não concordavam com a minha mudança. Eles queriam que deixasse o jeito deles. Daí ele disse assim, não, ó, Maria não concordou, você não concordou e o Gabriel não concordou. Então, assim, beleza, mas eu também não vou limpar essa área, que é a área central da casa. Sim. Eu não vou limpar. Porque, assim, sou eu que limpo a casa. Não está legal para mim. Então, assim, eu vou... Se vocês querem assim, eu aceito. Sim, mas também... Mas eu não vou limpar. Essa região, não. Essa área total da casa aqui, que é o centro da casa, eu não vou limpar. Imediatamente, ele calmamente disse, não, vem cá, eu te ajudo. Olha! Sabe, querida? Então, assim, ó, vale a pena você escolher a paz. Exatamente. Mesmo você sem saber o desfecho da história. Vale a pena você buscar ele primeiro? Isso. Porque tu sabe que a graça está ao teu favor. E naquele momento eu pensei, não, a graça está ao meu favor. Bem, isso mesmo. A paz está ao meu favor. Por que a circunstância está... O cenário está contra, o cenário está contra. Mas eu vou escolher o quê? Bater de frente? Bem, isso mesmo. Ou eu vou escolher a paz? É isso aí. Aquele que já está ao meu favor, que é a graça. Eu vou fazer do meu jeito, da minha força, porque se eu fizesse da minha força, cara, a gente ia brigar, a gente ia discutir. Sim, ia gerar um transtorno. Ia gerar uma discussão no meu lar, ia todo mundo ficar de cara fechada um com o outro. Mas não, eu escolhi a paz. Sabendo, naquele momento eu tive um start. Poxa, mas a graça está ao meu favor. Sim. Pai, o que eu devo fazer? Como eu devo agir? Se eu não tenho sabedoria, eu busco. É isso aí. E ele está disponível. Tanto que a coisa fluiu. Exato. É o poder de escolha. É o poder de escolha. É, exatamente. É você saber o que você tem e quem você é. Exatamente. Agora, né, se você recebe aquela situação, recebe a circunstância, aí com pensamentos humanos, você já vê tudo ao contrário. Você já vê tudo negativo. Você escolhe aquilo que você está idealizando. Daí tem uma coisa, né? Você tem que arcar com as consequências. Eu poderia dizer assim, os meus filhos estão me desafiando. Porque eu sou mãe. Então eu vou, né? Bater de frente. Bater de frente, porque eu sou mãe. Eu quero minha casa do meu jeito. Eu poderia? Eu poderia. Eu tenho essa autoridade. Mas eu escolhi a graça. Eu escolhi a paz. Era o cenário que o inimigo mais ia amar ver. Sim. O pau quebrando. A rebelião dentro de casa. O cenário destruído e a casa toda, né? E a casa continuaria suja, né? Porque isso ia longe. Eu não ia limpar. Não, nessa parte eu ia cumprir aquilo que eu falei. Eu não ia limpar. Mas a gente percebe, Lu, que assim, ó, né, é nos pequenos detalhes, sabe? Por isso que é pro dia a dia. Sabe? Exatamente.
Quem daqui não se identificou? Eu quero que você coloque. Não, eu não me identifiquei com esse bate-papo. Coloca Querido, aí no chat. cara, é diário, isso é diário. Cada um sabe? tem a sua experiência. E a gente está colocando aqui situações que a gente viveu. E que ainda a gente vai viver. Sim. Porque assim, ó, as situações, elas vão bater na porta, elas vão chegar. São os desafios, né? Sabe? Mas qual que vai ser a tua atitude? Sabe? Mais uma vez, assim, ó, no outro dia, eu fiquei refletindo muito sobre isso. E mais uma vez, me veio a história de quem? Quem que eu sempre trago nas pregações, sempre a história que eu sempre lembro, que me traz, assim, ó, um leque de informações. É a mulher do fluxo de sangue. Cara, essa mulher, assim, ó, é a história que eu mais amo na palavra. Essa história. Porque ela acreditou mesmo antes de ver a cura, cara. Ela pensou, olha, cara, se tu lê a palavra, ela pensou, se eu apenas tocar, eu vou ser curada. E o que ela fez? Ela tocou na veste. Ela cria. Automaticamente, ela já entendeu que ela estava curada. Antes de Cristo abrir a boca. Cristo nem falou. Cristo não falou nada. Ela, por si só, acreditando, por isso que Cristo fala, foi a tua fé que salvou. Né? Porque, cara, ela idealizou, ela pensou, ela estava vendo a situação horrível. Médicos falando para ela que ela não tinha mais jeito. Foram quantos anos? Né? Que ela não tinha mais cura. Tantos anos recebendo a mesma palavra. A situação para ela era péssima. As condições Tudo da dizia época... contra. As condições da época eram péssimas, não podia sair na rua porque era julgada, era criticada, não conseguia mais ter aquela comunhão. Imagine, né? E ela escutar que Cristo estava naquele lugar, naquela cidade, passando. Cara, e ela pensou, se eu tocar nas vestes, eu vou ser curada. Eu não vou chegar para ele e dizer assim, ó, Cristo, eu quero ser, me cura. Tu pode me curar? Tem a situação e tem o pensamento. Ela idealizou o milagre dela. Ela creu. Ela creu. Bem isso mesmo. Essa mulher, cara, viveu... Olha, eu posso dizer assim, ó, que a gente sabe que, né, que a graça em si, ela começou a ser mais entoada, mais forte, o potencial mais forte depois de Paulo. Sim. Mas a partir do momento que Cristo pisa na terra, já começa. Já. Essa mulher viveu a graça. Ela viveu a graça. Cara, eu fico assim, ó, sabe? Perplexo. Como é que eu vou te explicar? É uma virada de chave. Uma virada de chave. Para hoje. Eu acho que é isso que você está precisando, querido. Quem sabe... Essa palavra veio... Ela veio na hora certa. Quem sabe outrora, Lu, eu assim, ó, clamando, sabe? Clamando, e às vezes o meu filho estaria com dor ainda, e eu, quem sabe, culparia Deus. Deus, eu clamei tanto por ti, e tu não sabe? Em outras circunstâncias. Em outras horas, sim. Provavelmente. Poxa, pai, eu tô aqui pedindo, tu não me responde? Sim. Mas o que as pessoas precisam entender é que já é nosso. É nosso. Eu e você, cada dia, eu e vocês, precisamos entender quem nós somos e o que nós temos. Nós já temos. E trazer a realidade dia a dia. Bem isso mesmo. Vivência na graça é todos os dias. Todos os dias. Não é só quando vem na igreja. É bem isso aí. Como está a tua vida? Como estão os teus desafios? Eu não te chamo problemas. Problema é ruim. Problema é uma barreira. Mas como é que estão os desafios? E como é que você está enfrentando esses desafios? É bem isso mesmo. Qual é a ótica que você está visualizando o teu desafio? Porque esse desafio ele veio para te erguer, não para te destruir. Nós evoluímos, querido. Nós somos evolutivos e não destruídos. Bem isso mesmo. É para isso que nós estamos aqui. É isso Cristo aí. veio para a nossa evolução. Para nos libertar da mente fugiu a palavra. Da mente de julgamento de Deus, da ira de Deus. Hoje nós somos livres para evoluir, para crescer, para subir de nível.
É isso aí. Antes nós tínhamos que sacrificar para nos mantermos vivos, libertos do pecado. Hoje nós já somos livres do pecado, de toda a sentença de dívida e de culpa. É verdade. Então, como que você está lidando com os seus desafios se você já é livre? É, E como aplicar essa liberdade diante do desafio? bem isso mesmo. Como eu vou aplicar a graça diante dessa tempestade? Bem isso aí. Jesus estava dormindo no meio da tempestade. É. E daí? Ele estava crendo. Descanso, Ele sabia quem ele era. É E daí isso aí. que ele levantou e falou assim, nossa, homens de pouca fé. Bem Era isso só mesmo. abrir a boca e declarar. É isso aí. Porque o descanso já estava no barco, né? O descanso já estava no barco. É isso mesmo. É, É forte, querido. É bem isso Eu não mesmo. sei o que você está passando aí do outro lado. É, a gente não sabe, bem isso mesmo. A gente Mas não sabe, essa palavra, a gente não sabe qual que é a situação, qual é a circunstância. não. Mas a gente sabe que existe, né? Existe alguém, existe 3 em 1 Isso. que sabe de todas as coisas e já te deu todas as coisas. É isso aí. Só precisa ativá-las. Só precisa ativar. E crer quem você é e o que você tem. Exatamente. Que a partir dessa noite você comece a pensar coisas boas, né? Idealizar coisas boas por meio da sua fé. Idealize. Pense em coisas boas. Ver já Veja. consumado ali. Veja resolvido Isso, a solução. a solução. Tá certo, meu querido? Toda vez que te pintar a dúvida, assista esse painel É de isso novo, que eu tenho certeza que vai te edificar, vai te trazer à tona novamente aquilo que você precisa dar um start aí É isso na aí. sua vida. Que você tenha um final de terça-feira maravilhoso, Isso. que você tenha uma semana abençoada e fique ligado até o próximo painel. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.